o Galo, hein? E o Galo? O Galão da Massa segue esperando pelo seu novo treinador. Ai, Galo, tá demorando. A Massa já tá ficando impaciente, a Massa tá ansiosa. Quem vai ser o comandante do Galo em 2025? E o mercado, como é que fica? Aliás, meu amigo Rafael Leal, eu acompanhava no fim de semana o Eduardo Vargas, né? Que nunca fala com ninguém. Agora desandou a falar também nas redes sociais, rebateu o Daverson, rebateu o Rafael Miranda, o xodó da vovó também nas redes sociais. Que coisa! O Vargas, eu ficava na zona mista, todo jogo. Vargas, uma palavra. Não, graças, não. Esta noite não. Vargas! Fez gol, Vargas, ganhou o jogo, vem cá. Não, tô cansado, não, esta noite. E agora desandou a falar na rede social. Bom dia, Rafael Leal. Que coisa, hein, Thiago Reis? Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Não só você, mas também o Henrique André nessa saga interminável, né, pra tentar falar com o Vargas ao longo da temporada e o Vargas simplesmente ignorando a imprensa. Mas no fim de semana, ele resolveu se pronunciar nas redes sociais e comentando numa postagem do Rafael Miranda. Rafael Miranda aí, jogador do Galo, hoje comentarista de futebol, postou um vídeo nas redes sociais falando sobre o Vargas e a chance desperdiçada pelo atleta na final da Libertadores, né? E colocou assim na legenda, abre aspas, como o futebol é dinâmico, como um lance muda a vida de um atleta, de um clube, de um treinador. Vargas teria o contrato em branco para renovação. E aí o Vargas não ficou satisfeito. Pegou e comentou na postagem do xodó da vovó, dizendo o seguinte, abre aspas agora pro Vargas: difícil também quando você só entra quando está perdendo e tendo sempre poucos minutos. Fecha aspas pro Turboman, o Eduardo Vargas. Agora, é aquela questão, né, Thiago? O Vargas, ele viveu momentos, né, gloriosos com a camisa do Galo, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil em 2021, fez gol na decisão da Copa do Brasil, fez gols importantes com a camisa do Atlético, isso é verdade. Mas o Vargas é aquele jogador que, quando ele tinha a faca e o queijo na mão, ele pegou e jogou tudo fora, no lixo, porque ele teve chance para fazer um gol que daria classificação do Atlético numa Libertadores, perdeu um gol cara a cara com o Palmeiras, num daqueles 3 anos que o Galo pegou o Palmeiras na Libertadores. Na final da Libertadores, ele tem 2 oportunidades. Numa delas, ele bate por cima. Na outra, se ele toca pro Allan Kardec, que estava fechando, poderia ter sido o gol de empate do Atlético. Sem contar, né, algumas questões aí de falarem que ele não era compromissado. Diziam que o Vargas só jogava quando estava prestes a renovar o contrato, quando era do interesse dele. Então, ele foi do céu ao inferno. E tinha muitos momentos em que a torcida duvidou realmente do trabalho do Vargas e agora ele soltando o verbo nas redes, hein, Thiago? Olha, eu tenho o maior respeito pelo Vargas, mas pra mim foi uma das coisas mais esdrúxulas a renovação de contrato dele, o último contrato em que ele ganhou 3 anos de contrato com o Atlético. Até hoje eu não entendi aquela renovação. Ele já tinha feito aquela lambança no jogo contra o Palmeiras, lembra? O Cuca afastou o Vargas quase 1 mês do time. Ele nunca se identificou com a torcida do Atlético e nem a torcida com ele. Nunca foi um jogador de raça, nunca foi aquele jogador de se entregar como gosta o torcedor, nunca foi o artilheiro que se esperou dele, nunca foi um investimento baixo, sempre um salário altíssimo. E eu vou dizer uma coisa, o Alexandre Simões e Nath Fiuza, pra mim o Vargas é um dos jogadores mais superestimados do futebol. O Vargas perdeu o gol quando jogava no Grêmio, de título também, que agora começa também a aparecer tudo, né? Com o YouTube, com o Instagram, os gols, os lances vão voltando à tona. O torcedor do Grêmio trouxe 2 lances outro dia de uma decisão do Grêmio em que ele perde na pequena área também um gol decisivo. Agora, quando vai pra seleção do Chile, lá a coisa flui melhor pro Vargas. Mas honestamente, viu, Nath? Acho o Vargas superestimado. Pra quem não entende, eu acho que ele recebe às vezes, e muitas vezes, uma valorização maior do que a que ele merece. Inclusive do próprio clube, que deu a ele 3 anos de contrato na sua última renovação. O que você pensa do Vargas, hein, Nath? Ô, Thiago, e ali nesse imbróglio aí da renovação, para além da permanência nele no clube, o formato contratual, né? Porque foram 3 anos. A gente tem que lembrar que tem aquele problema lá no jogo do Palmeiras, que você citou. Aí depois, com a lesão do Hulk, ele se torna o grande protagonista da equipe na reta final do Brasileirão de 2022, colocando o Galo na Libertadores de 2023, né? E aí vem toda essa questão da renovação, enfim, do peso que acabou tendo, mas 3 anos é muita coisa, até porque
o Vargas já era um atleta mais veterano, com um salário também muito alto. Então, além dele ter permanecido com um salário muito alto, com um tempo de contrato muito longo, ali acabou sendo um negócio com um custo-benefício horroroso para o Atlético, que com o passar do tempo foi se mostrando que de fato não se justificava. Concordo com você que a identificação do Vargas nunca foi das melhores com o clube. Acho sim que ele teve alguns momentos em que ele conseguiu jogar no Atlético Futebol, que a gente viu ele jogando na seleção chilena, como na Copa do Brasil de 2021, que eu acho que foi o grande momento dele com a camisa do Galo, mas acho que no fritar dos ovos, concordo com você, a passagem dele foi muito custosa ao Atlético, do ponto de vista financeiro mesmo, e o que ele entregou foi muito pouco perto do que ele ganhou, perto do que ele custou. E aí eu acho que é o lance ali, especificamente na final da Libertadores. É claro que existe o mérito do Vargas, que entra e joga mais no pouco instante em que ele está no campo do que aqueles que já estavam desde o primeiro tempo. Acho que isso precisa ser reforçado. Ali todo mundo está sujeito a errar, faz parte, mas acho que sempre cabe ao Vargas um adendo de um pouquinho de falta de concentração, de um pouquinho de displicência, e isso acaba pesando negativamente contra ele. Mas acho que no final ali da obra, né, ele entregou muito menos do que se esperava e do que ele acabou custando ao Atlético. E aí, Simões, o Vargas é um na seleção e outro no clube. Eu já vi muitas vezes o contrário, né? O cara brilhar no clube e não conseguir jogar na seleção. O Vargas é o contrário, Alexandre. Thiago, o Vargas, ele tem a passagem dele pelo futebol brasileiro, no que se refere a clubes, né? Marcada pela irregularidade. É mais um caso, né? De um jogador que desperdiça um talento enorme. O Vargas tem muita qualidade mesmo, bom poder de finalização. Viveu o grande momento dele no Atlético nos primeiros 2 anos, né? Ele chega ali em 2020 com o Sampaoli, e 2021 foi muito importante naquele ano, tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil, e depois não conseguiu desenvolver mais, teve muita questão de lesão, muita questão extracampo, e realmente o Vargas virou mais problema do que solução no Atlético. E é interessante que ele sempre teve muita moral, né? O Vargas nunca foi um jogador assim que pode se dizer perseguido pelo torcedor, muito pelo contrário. Longe disso. O torcedor gosta do Vargas porque sabe do potencial dele. Só que o Vargas não aconteceu, principalmente nessas últimas 3 temporadas, né? Talvez a Nath destacou aí a questão do contrato, talvez tenha sido um erro de avaliação dar um contrato tão longo para um jogador que vinha a carreira marcada por irregularidade, né? Mas também fica complicado, porque ele terminou 2021 extremamente valorizado, porque ele foi decisivo nos últimos jogos da temporada, que foram aquelas partidas contra o Atlético do Paraná na Copa do Brasil, né? Inclusive aqui no Mineirão, nos 4-0, fez 2 gols, não foi isso? 2 gols. Fez 2 gols, acho que sofreu pênalti, quer dizer, foi o cara do jogo. E aí, de repente, isso realmente valoriza jogador, mas a expectativa 2022, o 23 e o 24, ele não conseguiu ter uma regularidade. Ô, Rafael Léo, tô vendo aqui na ESPN, nosso companheiro Vinícius Nicoletti, dizendo que o Zé Rafael tá na mira do Galo. Eu acho que o Zé Rafael tá na mira do Brasil inteiro, mas o Atlético tá na parada, Leão? Pois é, informação que surgiu agora, durante o programa, e o Zé Rafael, Thiago, é um atleta que desperta o interesse de vários clubes, porque é um jogador de muita qualidade. É um cara que tá perdendo espaço no elenco do Palmeiras, até porque o Palmeiras é uma máquina de criar jogadores, a gente não precisa nem ficar falando muito tempo aqui da base do Palmeiras, que revela grandes atletas. O Palmeiras renova muito o seu elenco, porque tem dinheiro, né? Apesar da Leila Pereira ter sido reeleita presidente do clube, falou que vai tirar as empresas dela como patrocinadoras do clube. Mas para o Palmeiras arrumar outro patrocinador que consiga manter esse aporte financeiro anual, é muito fácil para o Palmeiras contratar jogadores de qualidade, né? Eu acho que ele encaixaria como uma luva na equipe do Atlético. Vamos apurar para ver, né, se há realmente esse interesse do Galo pelo atleta, até porque, Thiago, do que a gente apurou nesse período pós-temporada de especulações no mercado da bola, e de nomes que teriam, né, sido procurados para compor esse elenco do Galo, a gente tem a situação do zagueiro Luizão, que eu falei semana passada, o atleta do Sub-21 do West Ham, formado na base do São Paulo, e na semana passada 2 jogadores que pertencem ao Santos, né? O Guilherme,
jogou pelo Fortaleza, inclusive deu um show contra o América naquela Sul-Americana, né? O cara deitou contra o Coelho na Sul-Americana, e também o Lucas Barbosa, o meio-campista, que estava emprestado ao Juventude. Mas por enquanto são só essas as especulações aí. Atletas que teriam sido oferecidos ao Galo para a próxima temporada, viu, Thiago? E o Galo, hein, Rafael Leal? O Atlético de olho nos adversários, nos possíveis adversários de Sul-Americana, Rafa. É isso, Thiago Reis. Ontem tivemos o Vélez Sarsfield conquistando o título do Campeonato Argentino. E com isso a definição dos times classificados à Libertadores e também à Copa Sul-Americana. A gente tem inclusive uma arte aí preparada pelo nosso departamento ali do audiovisual, o PIL, e tem ali os times, né, que vão disputar a Sul-Americana 2025 e as equipes argentinas que chamam sempre a atenção. O Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, vai disputar a Sul-Americana porque ficou em 8º lugar no Campeonato Argentino. Tem também um velho conhecido do Galo, viu? União de Santa Fé, que eliminou o Atlético há alguns anos na Copa Sul-Americana, é outro time para ficarmos de olho. Todos os detalhes lá no itatiaia.com.br/esporte. Tem ali também a Universidade Católica do Chile. Então o Atlético já tem que pensar nos possíveis adversários da competição da próxima temporada. Cruzeiro também na fase de grupos classificado automaticamente. Algumas vagas a serem definidas. 3 times da Bolívia que ainda não têm vagas garantidas na Sul-Americana e também os times que passam, né, ou que perdem na terceira fase da Libertadores e que vão para a disputa da Sul-Americana também, viu, Thiago? Boa, Rafael Leal.